Alô, galerinha do Instagram, boa tarde, povo de Deus. Estamos aqui às ordens, às 4 horas e 5 minutos, às 16 e 5, comprometido. Nós estamos aqui mais uma vez para nossa segunda live sobre a Igreja Católica. Ontem foi muito bom, foi muito agradável, foi muito proveitoso. Quero agradecer todo mundo que compartilhou a nossa live. Compartilhou com seus amigos, nos seus stories aí, nos seus grupos. Quero agradecer quem compartilhou a divulgação da nossa live hoje. Quero já de cara anunciar que amanhã na última live eu vou fazer o sorteio, tá bom? Vou fazer sorteio para essa galera que está nos acompanhando, que está compartilhando, a galera que está nos ajudando. Nós vamos fazer um sorteio de brindes bem legais, surpresas, só vou falar amanhã na live, tá bom? Então, hoje a nossa segunda live. Ontem nós falamos o que é a Igreja Católica dentro de um contexto bem amplo na sua totalidade, tanto igreja física quanto espiritual. Hoje nós vamos falar sobre, deixa eu lembrar aqui, eu anotei, a missão e a finalidade da Igreja Católica. Qual a finalidade da Igreja Católica, né? Afinal, por que Cristo fundou a Igreja Católica? E também vamos falar sobre a Igreja nas Sagradas Escrituras. Falar sobre a Igreja dentro de um contexto bíblico, para que nós possamos enxergar a caminhada desse povo de Deus dentro do contexto bíblico, tá bom? Então, sem mais delongas, sem enrolação, vamos junto porque o tempo voa e hoje a nossa temática ela não é tão simples e nós precisamos de um pouco de tempo. Prometo fazer essa live o mais rápido possível para você. Mas não deixa de compartilhar, vou pedir mais uma vez. Vai compartilhando a live aí, vai chamando mais pessoas para participar com a gente, tá bom? Afinal, por que Cristo fundou uma igreja? Qual a finalidade da Igreja Católica? Gerberson da Silva. Para que a Igreja Católica existe? Os santos da igreja vão dizer uma frase assim, ó. Vão me desculpar que eu estou aprendendo latim agora, tá bom? Salus animarum suprema lex. Salus animarum suprema lex. Ou seja, a lei suprema da igreja é a salvação das almas. Mais uma vez, a lei suprema da igreja é a salvação das almas. Então aqui já está respondido nossa questão. Para que a igreja existe? Para salvar as almas. O único objetivo da igreja é levar o povo para o céu, a salvação de todos os povos. Por isso Jesus vai dizer em Marcos, no capítulo 16, quando ele aparece ressuscitado para os discípulos, para os apóstolos, ele vai dizer assim: ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo. Então, o mandado de Jesus, a ordem de Jesus é o anúncio do evangelho. Para quê? Para a salvação das almas. Papa Paulo VI uma vez falou assim, ó. Escute bem, dentro do contexto daquilo que nós estamos partilhando aqui. A salvação das almas não é uma das missões da igreja. E ele completava dizendo: a salvação das almas é a única e fundamental missão da igreja. Não é bonito? A salvação das almas não é uma das missões da igreja. A salvação das almas, antes de tudo, é a única e fundamental missão da Igreja Católica. Ô, meu irmão, a gente faz tanta coisa dentro da igreja, a gente pensa tanta coisa que a igreja tem que fazer, a gente inventa tanta coisa, é tanto grupo, tanta pastoral, tanto movimento, tanto encontro, tanto congresso, tanta formação, tudo isso para quê? Se o objetivo principal de tudo isso que é o contexto da nossa igreja, a qual nós fazemos parte, a igreja física, temporal, se tudo isso não for com o objetivo principal de salvar as almas, aí é tudo trabalho perdido. Porque essa não é a missão da igreja.
Todos os santos da Igreja Católica só foram santos, primeiro, porque cumpriram a vontade de Deus para as suas vidas. Já diria Santo Afonso de Ligório, a perfeição cristã, ela consiste no cumprimento da vontade de Deus, e a vontade de Deus é a salvação das almas. Se os santos católicos cumpriram a vontade de Deus, é porque os santos buscaram a salvação das almas. Então esse tem que ser o objetivo de todo aquele que quer ser santo. Vamos lá, Padre Pio, o grande santo do século, né? O grande santo da moda, entre aspas, aí. Os estudiosos dizem que Padre Pio confessou mais ou menos 5 milhões de pessoas. Meu irmão, é gente. Às vezes não dormia, às vezes não fazia as necessidades fisiológicas, às vezes não tomava café, não almoçava, não jantava, confessando às pessoas, porque no seu coração o intuito principal era a salvação das almas. Dizem a tradição da igreja, os estudiosos, que São Francisco Xavier, o padroeiro das missões na Igreja Católica, o homem que andou a ponto de o que ele andou daria para dar 3 voltas no planeta Terra. Diz que ele batizou mais de 2 milhões de pessoas. São Francisco Xavier batizou mais de 2 milhões de pessoas. Lutou pela salvação das almas. Ele foi para a Índia, ele saiu da França, foi para a Índia, de lá ele foi para o Japão, numa época que não tinha carro, não tinha veículo. De lá, do Japão, ele disse que ia para a China, o povo dizia que ele não ia para a China, ele disse, sabe o que? Eu vou para a China, nem que eu atravesse o oceano nadando. Aí disseram para ele, São Francisco Xavier, por que tudo isso? E ele dizia, porque para salvar uma alma, eu atravesso o oceano a nado. Olha só. Então, os santos, eles tinham noção de quanto vale uma alma. E de que a missão fundamental, principal e única da Igreja Católica é a salvação das almas. Entende? Então, Santa Teresinha do Menino Jesus morreu com 24 anos de idade, morreu jovem. Qual era a missão de Santa Teresinha? Ela é a padroeira das missões na Igreja Católica. Santa Teresinha entrou para o convento e vivia trancada numa cela e não via ninguém. A padroeira das missões nunca saiu para evangelizar. E por que ela se tornou a padroeira das missões? Porque trancada na cela do Carmelo, ela orava de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. E ela dizia, Jesus, no coração da igreja eu quero ser o amor. E Santa Teresinha se fez amor, rezando, rezando, rezando e rezando. E diz a igreja que Santa Teresinha salvou milhares e milhares e milhares e milhares de almas rezando. Aí eu lembro de uma frase de um grande santo, padre da igreja. Quem trabalha na igreja faz muito. Quem reza pela igreja faz mais. Mas quem sofre pela igreja faz tudo. E tudo que a gente sofre pela igreja é pela salvação das almas. Diz a tradição da Igreja Católica que Santo André Bobola, ele chegou numa cidade, o superior dele mandou ele para uma cidade, e na cidade, imagina, uma cidade inteira, com mais de 50 mil habitantes, tinha 4 católicos. E diz que em 5 anos, Santo André Bobola converteu toda a cidade. E diz a tradição que todas as almas daquela cidade foram salvas por aquele santo. Então imagina a beleza da Igreja Católica é saber, a beleza que nós enxergamos na Igreja Católica é quando nós sabemos e entendemos que a missão principal dessa igreja é a salvação das almas. Tanto é que dentro de um contexto bíblico, a carta de São Tiago, a carta de Tiago, no capítulo 5, ela vai dizer assim, que, meus irmãos, se um de meus filhos se afastar da igreja, e um de vós trazer esse filho de volta, fique sabendo que será salva a alma daquele que voltou e a alma daquele que o converteu.
Então veja só, o Joaci tá aí. Uhul! Eita, valeu, meu irmão, tamo junto. Olha só o que a Bíblia diz, que aquele que salva uma alma, salva a sua própria alma. Veja só, salvar as almas é a missão fundamental da igreja. Então, não importa o que você faça dentro da igreja, ou o que você pense da igreja, mas tudo o que você faça seja para a salvação das almas. E tudo o que você pense da igreja, que ela existe no mundo para a salvação das almas. Obra social é bom, meu irmão? Depende. Se a obra social for salvar a alma do meu irmão, for converter ele, aí é bom demais, né? Então, tudo que projeto social é bom, maravilhoso. Se esse projeto social for salvar a alma de alguém. Política dentro da igreja é bom? Depende. Se for uma política que leve as almas à santidade e a ser salvas pelo evangelho, é bom. É bom demais. Então, pode fazer isso dentro da igreja, pode fazer aquilo? Pode. Se a missão principal for essa, a salvação das almas. Então, é para isso que a igreja ela existe no mundo. Jesus foi criticado pelos fariseus, pelos doutores da lei. Olha, ele senta com os pecadores, ele come com os cobradores de impostos. Jesus disse o quê? Eu não vim para os que têm saúde, eu vim para os que são doentes, eu vim para os pecadores. Então Jesus ele veio para salvar a alma daqueles que estão no pecado. Outra, trouxeram uma mulher adúltera, colocaram aos pés de Jesus. Jesus disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E estende a mão para aquela mulher, levanta ela e salva a vida dela. Jesus agora na cruz com um ladrão. O ladrão vai olhar para Jesus e insultá-lo. O outro ladrão vai dar uma resposta. Jesus olha para o ladrão e diz, fica calmo, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então toda a missão de Jesus, enquanto Deus encarnado em nosso meio, consiste na salvação das almas dos pecadores. Oi, Maria. Maria apareceu aqui na live. Ó, dá um alô aí, pessoal. Ó. Pronto, agora minha filha vai lá, viu? Tá bom, mostra aí pro pessoal, ó. Nossa, tá muito bonito. Vai lá agora, tá bom? Vai lá. Então toda a missão de Jesus, enquanto esteve conosco, é a salvação dos pecadores. Então a igreja existe exatamente para isso. Às vezes as pessoas dizem, Jeff, você vai para a igreja todo dia? Eu digo, vou todo dia para a igreja. Você não cansa de ir para a igreja? Não. Por quê? Porque eu sou pecador, porque eu sou miserável, porque eu sou infiel, porque eu sou ingrato e eu preciso da igreja, porque a igreja ela existe no mundo para salvar as almas e eu preciso ser salvo. Então que toda a nossa missão, enquanto pastoral, movimento, enquanto católico, deva ser em direção à salvação das almas. Então é para isso que a igreja existe, foi para isso que Cristo fundou a igreja, essa é a finalidade da igreja. Você lembra que eu falava ontem? A congregação de todos os povos, o chamamento de todos os povos, a união de todos os povos se dá na igreja e pela igreja, essa união no corpo de Cristo, né? Então que nós possamos ter esse entendimento. Essa é a missão fundamental e principal da Igreja Católica. E Jefferson, fala pra gente da igreja dentro de um contexto bíblico, como eu prometi. A igreja na Bíblia. Ontem eu falava sobre as prefigurações. Por exemplo, a prefiguração de quando Deus tira a Eva do lado aberto de Adão e quando a igreja nasce do lado aberto do novo Adão, Jesus, agora na cruz. Eu falava da prefiguração da arca, eu falava da prefiguração do povo no deserto e de tantas outras prefigurações. Então, quando nós falamos da igreja dentro de um contexto bíblico, nós temos que ir desde o Gênesis até o Apocalipse, passeando por toda a Sagrada Escritura, para enxergar e entender a igreja dentro desse contexto bíblico. Vamos lá, começando.
No princípio Deus criou o homem e a mulher, todo mundo sabe disso, mas chegou um momento que a nossa amiga Eva, ela teve um encontro com a serpente e ela foi convencida a provar do fruto proibido. E ela come, a humanidade cai no pecado, todo mundo sabe dessa história. O jardim, que era o lugar da comunhão com Deus, ele agora, Adão e Eva são expulsos, eles saem dali, e ali, a partir, dizem os santos padres da igreja, que a partir daquele momento, Deus começa um plano de salvação. Então, o plano de salvação para o homem, ele começa... Deixa eu só silenciar aqui, que está atrapalhando aqui, tá bom? O plano de salvação de Deus para o homem, ele começa a partir do momento em que o homem ele sai do jardim por causa do seu pecado. Então dali Deus quer reunir todos os povos, quer firmar a aliança com todos os povos por meio da igreja. Falamos sobre isso ontem. Então, o primeiro povo eleito, porque a igreja é, dentro do contexto bíblico, esse povo escolhido, esse povo eleito. O primeiro povo eleito que nós vemos na Bíblia é o povo da Arca de Noé. Então, há no mundo uma grande inundação, diz o livro do Gênesis, e Deus escolhe um povo para que aquele povo fosse salvo dentro daquela arca construída por Noé. Então ali nós temos o primeiro povo escolhido por Deus para ser salvo. Esse é o primeiro povo. E aí nós vamos passeando dentro de um contexto bíblico. Noé com seus filhos, e aí depois nós temos a aliança que Deus faz com Abraão, chama Abraão e promete a Abraão uma grande descendência. Abraão ele é descendente da linhagem de Sem, que é filho de Noé. Então Abraão ele sai de Ur, que fica na região da Mesopotâmia, no sul da Mesopotâmia. Ele sai de Ur e faz todo um percurso rumo a uma terra prometida em busca da descendência prometida a Abraão. Então a primeira aliança de Deus com o seu povo é feita em Abraão. Nós vemos já um povo escolhido em Noé, mas é em Abraão que nós temos a primeira aliança e a promessa de uma descendência. Então Deus escolhe um homem e promete que desse homem surgirá uma grande descendência, o povo de Deus. Esse vai ser chamado o povo de Deus. Então, Abraão ele atende o chamado de Deus, ele sai da sua terra, da sua parentela. Depois de Abraão nós temos a figura de Isaac. Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Depois Jacó se transforma, rouba a bênção do seu irmão, se transforma em Israel. Todo mundo sabe dessa história. Israel tem 12 filhos. Israel com seus 12 filhos vão para o Egito. Lá se tornam escravos no Egito. Depois de 400 anos vem o grande libertador do Antigo Testamento, Moisés, que ontem nós falávamos que Moisés é essa figura tipológica do Cristo no Antigo Testamento. Então Moisés ele vem para libertar o povo. Agora o povo ele vai para o deserto caminhar rumo a uma terra prometida. Agora nós temos o povo de Deus caminhando no deserto rumo à terra prometida. Aí nós vamos encontrar Moisés no Monte Sinai, fazendo uma nova aliança com Deus, que essa aliança é escrita nas tábuas de pedra, são os 10 mandamentos. Então agora nós já não temos a aliança com Abraão, mas nós temos a aliança feita através dos 10 mandamentos no Monte Sinai. Moisés desce o monte com a nova aliança, e ali o povo de Deus, a palavra igreja, eclésia, ela não aparece no Antigo Testamento. A palavra grega eclésia não aparece no Antigo Testamento. A palavra que nós temos no Antigo Testamento é a palavra povo de Deus. Então esse povo de Deus, ele caminha no deserto, guiado pela legislação, a lei gravada na pedra, até a terra prometida. Essa já é a igreja do Antigo Testamento.
Veja só, desde a saída do jardim, passando por Noé, Abraão, Isaac, indo para o Egito, saindo do Egito e agora indo para uma terra prometida. Então, a partir da morte de Moisés, nós temos a figura de Josué. O povo agora vai se dividir em tribos. O povo agora vai ser comandado e direcionado pelos juízes. Por isso nós vamos ter na Bíblia o livro dos juízes. E depois de um tempo, o povo pede para Deus um rei. O povo de Deus diz que quer um rei. Diz, olha, todos os povos têm um rei. Por que nós não temos um rei? Então aquele povo que era dividido em tribos, vivia num sistema social tribal, agora eles passam a ser uma unidade e tem o primeiro rei de Israel, agora uma nação toda unida, o povo de Deus, o primeiro rei Saul. Depois do rei Saul nós temos o rei Davi e depois, por conta de tantas coisas que hoje não vem ao caso, porque o contexto aqui é a igreja, depois do desenrolar de muitas situações, o reino de Israel ele se divide em reino do norte, reino do sul, reino de Judá, reino de Israel. O reino do norte ele vai escravizado para a Babilônia. Existe todo um contexto de escravidão durante 40 anos. Na Babilônia o povo é escravo. Depois o povo volta para a reconstrução dos muros de Jerusalém, onde nós temos como protagonista Neemias. E aí depois da reconstrução nós temos um silêncio bíblico, uma pausa na história bíblica de 400 anos aproximadamente, até que nós chegamos, como diz o Novo Testamento, na plenitude dos tempos. Então vê o percurso do povo de Deus, que não era chamado igreja ainda. Veja o percurso do povo de Deus desde a saída do jardim até chegar na reconstrução de Jerusalém. Aí nós temos agora Jesus na plenitude dos tempos, o corpo de Cristo. Ele é a igreja e quer reunir todos os povos em si mesmo. Então Jesus ele vai falar a palavra igreja 2 vezes na Sagrada Escritura. As 2 vezes que Jesus falou a palavra igreja está no Evangelho de Mateus. A primeira vez que Jesus falou a palavra igreja foi quando ele instituiu a igreja. Quando ele vai dizer em Mateus 16, Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Essa é a primeira vez que Jesus vai falar a palavra igreja. A segunda e última vez que Jesus vai falar a palavra igreja é quando Jesus vai falar sobre a correção fraterna. Jesus vai dizer aos discípulos, olha, se teu irmão errar, chama ele, fala com ele. Se teu irmão errar de novo, chama um grupo de pessoas, fala com ele. Se teu irmão errar a 3ª vez, chama a igreja e conversa com ele. Jesus vai usar a palavra eclésia, os irmãos reunidos, a congregação dos irmãos, para falar com esse irmão. Então, a palavra igreja ela vai aparecer 114 vezes no Novo Testamento, agora com um novo sentido. Já não é o sentido do povo de Deus, mas agora o sentido da palavra eclésia, os cristãos batizados. Então, quem faz parte da igreja agora no Novo Testamento? Todos aqueles que, ouvindo a palavra de Cristo, aceitam o batismo, são batizados e agora fazem parte da comunidade cristã chamada igreja instituída por Jesus. Algo curioso, das 114 vezes que a palavra igreja apareceu no Novo Testamento, 67 vezes foi dita pelo apóstolo Paulo. Então a pessoa que mais falou de a pessoa que mais falou de igreja foi o apóstolo Paulo. Então falou dezenas e dezenas de vezes sobre a igreja. Alô Maria, dá um alô para a galerinha do Instagram. E vai lá, que o papai está aqui na formação, tá bom? Então, se você quer aprender mais e mais profundamente sobre igreja, estude as cartas de Paulo, principalmente a carta de Éfeso, a carta aos Efésios, que você vai aprender muita coisa sobre a igreja. Então, já caminhando para o final da nossa formação, hoje nós temos
nós vivemos o contexto da igreja cristã, a igreja de Jesus Cristo. Qual foi a primeira vez que esse povo batizado, chamado igreja, foi chamado de cristão? Porque hoje, se nós falamos igreja cristã ou igreja dos cristãos, nós falamos sobre o termo igreja na Bíblia e o termo cristão. O termo cristão foi dito pela primeira vez na igreja de Antioquia. O livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, vai dizer que a igreja de Antioquia, ela foi vista pelos pagãos e por toda a sociedade de Antioquia, e diz que todo mundo olhando para os apóstolos, para os discípulos em Antioquia, eles vão dizer assim: eles parecem o outro Cristo. É isso que eles vão dizer. Ora, eles parecem o outro Cristo, ou seja, eles são cristãos. A palavra cristão quer dizer exatamente isso, o outro Cristo. Então, quando nós dizemos eu sou cristão, quer dizer que eu sou um outro Cristo, né? Eu faço parte desse corpo de Cristo e me torno um outro Cristo a partir do momento em que eu vivo dentro desse contexto de igreja. Então, daí nasce o termo a igreja cristã ou a igreja dos cristãos. Nós podemos falar a igreja dos primeiros cristãos, a igreja primitiva, muitos vão dizer, nasce dentro desse contexto do Novo Testamento e na igreja de Antioquia. E o termo católica, igreja, nós já entendemos, desde o jardim até o Apocalipse, que nós falamos ontem, quando João vê a igreja descendo do céu. E o termo católica. Oi. Tá bom, meu amor. Tá bom, vai lá. Deixa o papai terminar, viu? Isso aí. Olha aí, pessoal, as panelinhas da Maria. Não é panela. Tá bom, meu amor. Vai lá, vai. Ô, Rayana. Tá, pessoal. Quem conhece a Maria sabe que ela é uma bênção. Vamos lá, finalizando.